Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. Neste terceiro trimestre de 2026, estamos estudando sobre mensagem urgente para você, que são cartas dos profetas menores, melhor dizendo, são livros dos profetas menores. Nós já fizemos sobre Miqueias, Naum. Vamos, na lição de número 5 tratar sobre o profeta Abacuque. O tema da nossa lição é da angústia à fé. Já o texto-chave, que era antigamente chamado de texto áureo, o texto de ouro, portanto, encontra-se em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, o qual farei a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus desde já aplique estes dois versículos à nossa mente e ao nosso coração. Amém. Irmãos, quando a gente lida com um texto desta magnitude, que fala justamente da gente permanecer firme em Deus por causa do seu cuidado, do seu amor para conosco, independente das circunstâncias, a gente fica realmente pensativo, porque vez ou outra nós, por menos coisas, coisas até insignificantes, por picuinhas, deixamos de nos alegrar no Senhor, deixamos de fazer as coisas que deveriam ser feitas por causa dessas questões meramente humanas, eu diria circunstanciais. Mas o profeta Abacuque, aquele que chegou a questionar Deus, apresentou a sua queixa, ele diz no versículo 18: Todavia eu me alegrarei no Senhor. Imagine só como se tudo desmoronasse à sua volta e mesmo assim você permanecesse inabalável na fé, porque a sua fé está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E você vai exultar no Deus da sua salvação. Isto é algo que a gente precisa refletir, mas, sobretudo, internalizar na nossa vida. Quando a gente vai para a introdução da revista, o autor dela diz o seguinte: imagine que Deus disponibilizasse um saque, serviço de atendimento ao cliente, por meio do qual pudéssemos fazer algumas perguntas e reclamações. O que você perguntaria a Deus? Que reclamações faria a Ele? Quais as suas queixas? Deixa eu fazer um breve comentário. Algumas pessoas criticam de início o profeta Abacuque. Acha-o arrogante, petulante, afinal de contas, levanta várias questões diante do Eterno. Mas vocês lembram do povo de Deus lá no deserto? Deus, na sua tratativa amorosa, continuou preservando-os e, sobretudo, dando todas as condições necessárias para a vivência e sobrevivência no deserto, mas mesmo em meio às provisões diárias, havia muitas murmurações. Às vezes as pessoas fazem as coisas de Deus resmungando. Alguém vai dizer, mas fazem, sim, mas resmungando, com uma baita murmuração. Não deve ser assim. Já o profeta Abacuque, ele é íntegro. Ele leva as suas queixas, leva as questões que são importantíssimas a Deus. Pior, se ele não fizesse dessa forma, e até mesmo não tivéssemos esse exemplo de dignidade da parte do profeta, tanto é que ele não foi arrogante, petulante, nada disto. E como nós sabemos? Porque o próprio Deus responde. Talvez o autor da revista prossegue, perguntássemos a ele algo teológico.
tal como conciliar a doutrina da soberania divina com a liberdade e responsabilidade humana, porque existe esta via de mão dupla. Deus é soberano, mas ele nos dá o livre-arbítrio e nós fazemos escolhas, tomamos decisões e por isso sofremos as consequências dessas decisões e somos responsáveis pelos nossos atos. Ou talvez perguntássemos algo mais pessoal como: qual o meu tempo de vida? Eu sinceramente não gostaria de saber. Vou, se Deus permitir, daqui a alguns poucos dias completar 50 anos de vida. E eu não gostaria de perguntar qual o meu tempo de vida. Seria algo angustiante saber que, de repente, morreria daqui a pouco, amanhã, sem ao menos completar meio século de vida. Mas eu não faria essa pergunta, embora o autor aqui está cogitando. Mas finalmente poderíamos fazer uma pergunta mais prática. Em quem devo votar na próxima eleição? Vamos agora para o primeiro tópico, porque fala sobre Judá. Toda vez que parecer Judá, você vai ter que associar ao reino do sul, não ao reino do norte. Logo, Judá está diante da ascensão da Babilônia. A Babilônia já é grande, ela ganha um corpo de forma que, conforme havia sido profetizado por Naum, Nínive foi destruída no ano 612 a.C. Depois de conquistar sua capital, os babilônios venceram os assírios na batalha final ocorrida em Carquemes por volta do ano 609 a.C. O faraó Neco do Egito se aliou aos assírios nessa batalha, mas foi derrotada pelos babilônios. Não adiantou fazer uma aliança política. Ao se colocar em batalha contra Neco, Josias foi morto e Joacás, seu filho, assumiu o trono de Judá em seu lugar. E ao passar por Judá, Neco destituiu Jeoacás do trono, colocando Jeoaquim em seu lugar. Jeoaquim foi um rei mau, que praticou e promoveu a corrupção e a opressão. Quando se fala atualmente em idolatria, corrupção, violência, etc e tal, a gente imagina um ambiente que não seja religioso. Mas acontece que aquelas atrocidades cometidas, desde a opressão, corrupção, etc e tal, eram justamente feitas a partir daquele âmbito religioso. Um povo que deveria seguir a aliança e estar debaixo da lei, realmente era de dura serviço. E nessa época, para você ter uma ideia, conforme nos diz o texto, o rei Nabucodonosor assumiu o trono babilônico, preparando-se em seguida para invadir a Palestina. O que aconteceu? O profeta profetizou depois da destruição de Nínive, em 612 a.C., pois a ameaça para Judá não é mais a Síria, mas sim os caldeus, uma referência à Babilônia. Só mudou de figurinha. Antes era a Síria, depois passou a ser os babilônios. Porém, as profecias devem ter sido proferidas antes da primeira invasão de Jerusalém pelos babilônios em 605, pois esse evento é anunciado no livro. Lembrando que, no tocante à profecia bíblica, principalmente no Antigo Testamento, embora possa haver esse elemento de predição, uma relação ao futuro, o mais importante é a gente atrelar-se ao fato de que a profecia é quando Deus de fato fala, e ele fala por meio do seu profeta, do homem de Deus, do Ish Elohim. E esse homem de Deus que mantém um relacionamento com ele é boca de Deus. Deus fala através do seu profeta e anuncia a palavra dele. Assim diz o Senhor. Esse elemento
vou dizer assim, de predição ou futurístico, geralmente é um futuro imediato. Ocorre dentro daquele, daquele período profético, geralmente. De modo que ainda hoje muitas pessoas bem intencionadas, sinceras, porém ingênuas, não sabedoras dos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento, pega uma profecia e quer evocar para os dias atuais, quando na verdade já se cumpriu no tempo, historicamente falando. Mas todas as coisas proferidas por Deus se cumpriu. E aquelas que ainda não se cumpriram, vai se cumprir no seu devido tempo, um tempo que é estabelecido pelo Deus eterno. Mas a gente precisa fazer é, uma distinção. Profecia necessariamente não é só mencionar um evento futuro. Pode conter essa predição, mas baseia-se em anunciar a mensagem de Deus. Além disso, a descrição da corrupção prevalecente em Judá não combina com o bom reinado de Josias. Portanto, a data mais provável para a proclamação da mensagem de Abacuque é no reinado de Joaquim, entre os anos 609 e 605 a.C. O fato é que a profecia se cumpriu. Mas vamos falar agora no segundo tópico sobre o profeta que anuncia, clama pela justiça. O nome dele é Abacuque, que significa um abraço ardente, ou o fato de abraçar. Lembrando que a Bíblia hebraica, ela é uma, tem uma língua concreta. Nós não sabemos muita coisa acerca deste profeta, mas pelas informações do próprio livro, podemos dizer que ele vivia no reinado do sul, isto é, em Judá, e provavelmente era um levita que participava da música no templo. Vamos ver a referência bíblica. Versículo 1 fala: oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. E no versículo de número 19 diz: o Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. E há um parênteses na minha Bíblia que fala ao regente de música para instrumentos de cordas, e alguns vão deduzir que ele era levita. De qualquer maneira, os levitas não são existentes nos dias atuais. Nós tínhamos levitas no Antigo Testamento, mas em o Novo Testamento não há essa classe para trabalhar, vou dizer, na Igreja de Cristo. Muitas pessoas se dizem levitas nos dias atuais, mas não o são, biblicamente falando. Diferente dos demais profetas, o livro de Abacuque não tem uma mensagem dirigida ao povo ou a qualquer nação, mas é o relato de um diálogo entre o profeta e o Senhor ao povo. Isso torna o livro singular, ou seja, há um diálogo entre o profeta e o Senhor a respeito de sua maneira de julgar o mundo, especialmente o seu próprio povo. Agora, aqui entra a questão: o profeta vai questionar Deus acerca da aparente impunidade da maldade humana, e ele faz isso de interesse de coração. Não é que ele está querendo destronar Deus, passar a perna em Deus. Pelo contrário, ele vê a maldade reinante, vê a impunidade diante dos seus olhos, e ele começa a fazer algumas indagações. O Senhor fica bravo com ele? Pelo contrário, o Senhor responde, anunciando o seu juízo sobre os ímpios. Aí, nesse sentido, embora seja um livro profético, Abacuque também se encaixa muito na categoria de sapiencial, ou seja, de um livro de sabedoria. De um modo bem contextualizado, o tema do livro pode ser resumido como: a justiça de Deus pode tardar, mas ela nunca falha. Detalhe:
essa, essa sentença, né? A justiça de Deus pode tardar, mas ela nunca falha. Vamos manter as aspas, porque ela não tarda, pelo menos não dentro da ótica divina. É no momento certo. Nós que muitas vezes somos afobados. Nós queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo, mas Deus é Deus. E é certo que Ele não falha nunca, mas também não tarda. Ainda que aparentemente, isto é, aos nossos olhos, segundo as nossas impressões, que nesse sentido serão falsas, Deus estaria tardando. Mas pelo contrário, é no tempo dele. Afinal de contas, ele é Deus. Imagine só você alegar hoje, como cristão, que Deus está retardando a volta de Jesus, que Jesus já deveria voltar. Ora, a volta de Cristo está na alçada divina. Ele que sabe o melhor tempo para esse retorno de Jesus. Não é o homem que vai ditar a Deus. Bom, matematicamente falando, eu fiz algumas contas aqui e o ideal é que Jesus volte no ano X. Para com isso. Eu penso que Deus deveria enviar o seu filho para retornar nesse período. Deus não precisa de pitaco. Deus não precisa da nossa opinião. Deus é Deus. Ele que sabe quando é que Jesus vai voltar. E por falar na volta de Jesus, pouco é pregado, ou anunciado, explicado a respeito da volta do Filho de Deus. Mediante a experiência do profeta, o livro nos ensina que quando a justiça parece prevalecer e quando o juízo de Deus não nos parece muito apropriado, o crente deve esperar e confiar na sabedoria e na perfeita justiça do Senhor. Deus é perfeito. Deus é justo. Deus é sábio. Ele sabe o momento certo. Vamos para o próximo tópico, que fala sobre a angústia diante da maldade, com base em Abacuque capítulo 1. O profeta, ele se queixa diante do Senhor porque a maldade humana prevalece de forma absoluta entre o povo. Você precisa ler do versículo 1 até o 4 do primeiro capítulo. E ele não conseguia compreender porque Deus não julgava logo o pecado presente no meio do seu povo. Do seu ponto de vista, parecia que Deus não fazia nada diante da maldade e das injustiças que eram praticadas pela nação. O profeta sentia que Deus não estava dando atenção ao seu clamor por sua justiça. Ele reclama que a justiça nunca se manifesta, que ela estava sendo torcida em benefício do perverso e contra o justo, de modo que a injustiça é que prevalecia a absoluta. Mais uma vez, passa aquela impressão de que a gente sempre quer que Deus haja no nosso tempo e de acordo com o nosso querer, não segundo o querer dele. Mas Deus é Deus, como eu disse agora há pouco. Ao questionamento do profeta, o Senhor responde que a maldade de Judá seria julgada mediante invasão babilônica. Deus havia declarado que não deixaria Judá impune por seus pecados, mas que o seu castigo já estava a caminho na forma de uma poderosa e terrível nação. E eles são descritos como uma nação amarga, e impietuosa, como pavorosos e terríveis, como rápidos, ferozes e violentos. Nada ou ninguém pode resistir à sua fúria e a seu poder. Portanto, os caldeus seriam um instrumento do juízo de Deus contra a pecaminosidade do seu povo. Certamente que Abacuque não esperava uma resposta desse tipo. Ele questionava a maldade praticada pelo povo de Judá, mas ser objeto de juízo de Deus, mas por meio de um instrumento pagão, aí é bem mais complicado de aceitar. Mas a pessoa tem que engolir às vezes a seco. Tem que engolir, porque Deus é Deus. Deus julga o povo de Judá. Mas diante da resposta do Senhor, o profeta apresenta-lhe uma segunda queixa. Como que um Deus santo e justo pode utilizar instrumentos tão perversos para julgar o seu povo?
É curioso que as pessoas no meio religioso falam muito dos pagãos, das pessoas que não têm religião, de uma forma professa, mas eu fico pensando com os meus botões, será que Deus não tem usado pagãos, isto é, pessoas não crentes, para punir as pessoas que tenham cometido atrocidades, opressão, têm se aproveitado e explorado os pobres, e etc e tal? Será que Deus não pode ou não está, de repente, usando um instrumento no âmbito do judiciário, no âmbito, sei lá, do executivo, do legislativo, enfim, para, de alguma maneira, servir de instrumento de juízo em relação a algumas pessoas, quando não a um povo, ainda que um povo religioso, não sei. Quando eu falo assim, não sei, é porque Deus é Deus. Mas às vezes a gente olha para trás e vê Deus utilizando alguns instrumentos, os quais nós não é, agiríamos ou não faríamos uso de tais instrumentos. Mas ainda assim, como se diz no popular, Deus usa quem quer. Deus pode usar um crente? Pode. Deus pode usar um desembargador, um ministro, de uma corte superior, que seja um cristão? Pode. Mas ele pode usar quem ele bem entender. E quando ele usa, a despeito da pessoa ser crente ou descrente, a vontade dele é feita e a justiça de igual modo. A gente precisa descansar em Deus nesse quesito, não ficar travando batalha. Diante da resposta do Senhor, aí tem essa segunda queixa, embora Abacuque reconhecesse que o povo de Deus não era justo, não compreendia como o Senhor poderia empregar uma nação tão vil e perversa, numa referência à Babilônia, como instrumento de sua disciplina. Não tem como explicar. A gente tem que conceber. Tem um ditado popular que se dizia a respeito de sentença judicial, afirmando que uma decisão judicial não se discute, se cumpre, ou seja, se acata. Porque a pessoa tem o direito de defesa naquele âmbito adequado. Quando acontece que decisão de judicial você tem que cumprir. E aquela pessoa que é o instrumento daquela execução, que ela goste ou não de A ou B, ela tem que cumprir. Ela tem que ser um agente da lei. Da mesma forma, em relação a Deus. Ele age da forma que quer, usando quem ele bem entender. E não deve satisfação nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Pode parecer irônico, mas é verdade. Nós que precisamos de Deus. Ele por si só não precisa da gente, porque ele existe, coexiste a despeito de nós existirmos. Ele não precisa, não ficaria carente caso se eu não adorasse ele no domingo ou no outro dia de culto, ou quando não, durante os dias da minha vida. Mas eu preciso adorar o Senhor. Eu preciso estar em comunhão com os irmãos, estar junto, eh, com a igreja de Cristo Jesus. O Senhor iria empregar uma nação perversa para punir outra mais justa do que ela. Parecia que, ao fazer isso, o Senhor estava contribuindo ainda mais para o aumento da maldade, pois, ao obter vitórias, os caldeus eram maravilhosos e glorificavam seus falsos deuses. Mas a gente sabe perfeitamente que Deus vai lá depois e pune os caldeus. Puniu os caldeus, vai punir também todas aquelas pessoas as quais foram instrumentos de juízo em suas mãos, porque Deus é Deus e não fica devendo favores, como eu disse, a ninguém. Mas um tópico que fala sobre a resposta divina à maldade humana, e é o capítulo 2 do livro de Abacuque, que vai justamente consistir nessa resposta do Senhor à queixa de Abacuque. Primeiramente, o Senhor responde ao profeta, garantindo-lhe que o perverso jamais ficará sem castigo.
seja ele quem for. Então, por mais que você, como pai ou mãe, passe a mão na cabeça do seu filho, faça a vista grossa e diga: ah, ele é um bom menino. Às vezes a pessoa tem 40, 50 anos. Não, ele é um bom menino, tem um coração puro, ele jamais faria isto. Ainda que você faça tudo isto e muito mais, se o seu filho, que já é responsável pelos seus atos, fizer algo, ele vai responder, quer diante de Deus, quer diante da sociedade. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus vai punir, vai disciplinar, seja ele quem for. Se uma pessoa está no âmbito religioso e ela é disciplinada por Deus, é sintomático. É um sintoma, ou seja, é indicativo de que você é um filho de Deus. Porque Deus disciplina o filho a quem quer bem, a quem ama. Ele quer bem e vai disciplinar aquele filho que ama. Mas se fica sem disciplina, é indicativo de que a pessoa ainda não se tornou um filho de Deus pela fé em Cristo. Precisa, portanto, reconhecer o senhorio de Cristo, acatar tal senhorio e submeter a sua vida ao Senhor, servindo de uma forma integral. Deste modo, há a garantia de que o arrogante, ganancioso, não permanecerá diante do Senhor, conforme o versículo 5, mas o justo viverá por sua fé. Aqui, a palavra fé tem o sentido de confiante dependência do Senhor. A palavra fé, na verdade, no hebraico não existe. Seria mais fidelidade, porque mostra uma constância. Vou dar um exemplo aqui. Na língua hebraica, como não tem a palavra fé, porque são palavras ou termos abstratos, ele se faz, é, se faz, né, faz uso de uma forma mais concreta. Como se uma pessoa ela está sendo fiel ao seu cônjuge, essa fidelidade indica hoje que ela poderia, aquela pessoa é uma pessoa que a gente pode levar fé, ou colocar nossa fé, por conta daquela confiança, daquela constância e etc e tal. Da mesma forma, a gente vê que, a despeito das circunstâncias da vida, nesse sentido, o crente deve confiar e depender do Senhor, embora nem sempre consiga compreender o que acontece ao seu redor. Tem coisas que a gente não compreende. Tem um livro de um autor inglês que fala mais ou menos assim: o Deus que não compreendo. O fato de você não compreender Deus não significa que ele age de uma forma arbitrária, nada disto. É que tem coisa que realmente a gente não compreende, mas está na esfera divina. Em seguida, o Senhor pronuncia 5 ais contra a perversa e idólatra Babilônia. O ai era uma palavra de lamento por uma tragédia acontecida e na literatura profética indica o juízo do Senhor contra pessoas ou grupos de pessoas. Babilônia é acusada de idolatria, corrupção e violência. Sua riqueza foi adquirida por meio do roubo e da violência. É dito que, do mesmo modo como ela saqueou as nações, também seria saqueada brevemente. Aqui a gente precisa fazer algumas considerações, porque às vezes as pessoas se enriquecem não por meios lícitos, meios morais e legais, mas por questões imorais e ilegais. Imagine só um crente de repente aparecer como uma figura ricaça. Como é que você conseguiu esse enriquecimento? Ah, é porque eu fiz uma fezinha. Fezinha? Eu joguei na loteria, eu fiz uso da contravenção do jogo do bicho. Eu apostei nas bets, quer nacionais ou mundiais, sei lá o que for. Ora, os chamados jogos de azar não são compatíveis com a fé cristã. Da mesma forma, se você trabalha no âmbito quer privado ou ainda público, mas vai se enriquecendo com dinheiro alheio, quer com dinheiro público, quer com dinheiro de outrem, você está roubando. Se você está nesse ciclo de violência, você está contribuindo com os índices alarmantes da violência em nosso país.
Durante muito tempo a gente achou que o nosso Brasil era pacífico. Afinal de contas, não nos metemos em guerras, mas acontece que basta estar no trânsito para ver que os brasileiros não são nada pacíficos. Eles estão prontos para a guerra o tempo inteiro. Qualquer batida, ainda que seja uma batida bem de leve no trânsito, qualquer coisa que a pessoa fale ou faça já é um motivo para que a pessoa ache que ela, no seu direito, ela pode não se defender, ela pode atacar o outro, mostrando toda a sua fúria, o seu descontentamento, etc e tal. Mas o reflexo da violência no trânsito advém do próprio lar. Uma pessoa que está sempre pronta e disposta a, a a partir para a violência é porque a própria violência já está instalada. Logo, a tratativa no âmbito familiar já é de palavras agressivas, não apenas de gestos, mas também de atitudes, comportamentos agressivos. E a gente precisa tratar, né, essas questões que é da roubalheira, como se diz no popular, da violência, que a gente não pode fechar, é, tapar os nossos olhos diante de tanta coisa. E é dito que, do mesmo modo como ela saqueou as nações, também seria saqueada brevemente. Tem um ditado que diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Às vezes a pessoa rouba, 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 aí vem alguém que o rouba também. Aí diz o ditado popular, não é a Bíblia, que quem rouba o ladrão tem 100 anos de perdão, porque é um querendo ser mais esperto do que o outro. Mas a despeito de roubar de um ladrão ou não, o roubo é sempre algo proveniente de um ato pecaminoso que é uma afronta, primeiramente, contra Deus, mas também contra as pessoas. E, portanto, o Senhor utilizaria os caldeus para julgar o seu povo, pois o seu pecado tornara inevitável o juízo divino. Todavia, os caldeus também seriam julgados pela sua própria maldade, presunção e violência. Deus não ia passar a mão na cabeça dos caldeus, mas também não deixaria Judá sem uma disciplina, sem um castigo. E deste modo ninguém ficaria impune por suas iniquidades. Todos, do menor ao maior, mais cedo ou mais tarde, terão que responder por seus pecados. É o que acontece também conosco. Todos nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus, quer queiramos ou não, quer estejamos conscientes disto ou não. Vamos para a oração de agradecimento pela resposta divina, com base no capítulo 3, porque é mais um tópico que é abordado em nossa lição. Após obter a resposta de Deus às suas queixas, o profeta expressa uma oração de louvor e gratidão pela grandeza e majestade do Senhor. Mesmo a gente não compreendendo Deus totalmente, mas nós podemos louvá-lo, bendizer o seu nome, exaltá-lo pela grandeza, pela majestade. E a questão não desapareceu, é, ou seja, as dúvidas não foram todas eliminadas, mas agora a confiança do profeta está na sabedoria e na justiça de Deus. E esta justiça e essa sabedoria de Deus havia sido renovada na mente e no coração do profeta Abacuque. Agora ele está pronto para enfrentar as dificuldades, as lutas e se deparar com aquela triste realidade, mas sempre confiante na justiça, na fidelidade e na misericórdia divina. Embora ele ainda houvesse muita coisa que ele não conseguia compreender, de modo de Deus agir, ele havia aprendido a depender e confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais obscuros da caminhada. Não é diferente nos dias atuais. Quantas coisas a gente ainda não entende. Oh Deus, por que acontece tanta desgraça, quer na minha região, quer em meio à nossa sociedade tão violenta, quer isto, quer aquilo outro. Oh Deus, tal, tal, tal. Mas
Fazer o quê? A gente tem que fazer a diferença, como sal na terra, luz do mundo. A gente tem que confiar em Deus. Mas a gente pode se agarrar perfeitamente no eterno. Não temos o direito de questionar Deus ou seu modo de agir. Agora, a questão de Deus, o modo de agir, não é que nós não temos o direito de questionar Deus. Você pode questionar, vamos dizer assim, naquele bom sentido. A questão do modo de agir, você pode não compreender o modo de Deus agir. Mas o mais importante não é o questionamento em si, a ação divina em si, é relacionar-se com Deus de maneira íntima, profunda e duradoura. Ir para a Bíblia Sagrada e compreender adequadamente a mensagem dele. Não se perder nos pormenores, nos detalhes, mas estar preso e atrelado àquela mensagem que já está clara na sua mente e no seu coração, de modo que você pode confiar plenamente nele e entregar a sua vida, a sua família nas mãos dele, porque ele sabe, sem dúvida, o melhor. Há muitas coisas que realmente nós não vamos conseguir compreender ou até mesmo concordar. Mas a despeito de concordar ou de compreender, Deus é Deus. Todavia, em qualquer situação ou circunstância, a nossa atitude deve ser de confiança e dependência nele. Mas tem coisa que a gente precisa dizer. Tem pessoas que alegam que tais comportamentos são divinos, apresentam Deus agindo de maneira arbitrária, quando Deus não é arbitrário. Você precisa sempre se reportar à Bíblia para ver como que Deus agiu no passado e tentar interpretar vários eventos atuais com base nesses princípios bíblicos para ver se essa ação divina, mas descansar em Deus, confiar plenamente e depender tão somente dele. Qual é a conclusão? Portanto, há muitos acontecimentos, situações ao nosso redor e até situações de maldade, eh, situações de maldade, injustiça e sofrimento para os quais não temos explicações racionais. Diante dessas situações, jamais devemos ser levados à atitude de murmuração ou rebelião contra o Senhor, embora não consigamos compreender muita coisa no nosso modo de agir, precisamos confiar na providência e governo. Devemos confiar que Deus é bom e sábio o suficiente para conduzir pelo melhor da vida. Na leitura, na conclusão, eu me perdi aqui, porque depois desse até conosco mesmo, de que não conseguiremos compreender totalmente as situações. Mas aqui na revista que eu me detive melhor, me localizei por conta disso. Mas se você tem aqui a conclusão, pode fazer, ó, e até conosco mesmo que não conseguiremos compreender totalmente a situações de maldade, etc e tal, e fazer a sua atividade conforme a proposta, deixar projetado. Você vai escolher uma situação da sua vida que você sente dúvidas ou não entende o que está acontecendo, fazer uma oração, entregando a situação a Deus, ao hino do cantor cristão que diz que em Jesus amigo temos. Vale a pena você meditar na letra. E muitas vezes nós ficamos aflitos, etc e tal, só porque nós não levamos a Deus em oração essas questões que têm nos angustiado, quer sejam nossos anseios, nossos receios, nossos medos, etc e tal. Mas a gente tem que levar tudo diante do Senhor em oração. Ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado alguns. Ciente de que eu vou deixar na descrição deste vídeo a introdução do profeta Abacuque e até o nosso próximo vídeo.